Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Estamos na última unidade da nossa disciplina. Aprender é sempre bom e nos traz novas perspectivas. Por isso, espero que tenham aprendido coisas novas que possibilitem desenvolverem uma prática pedagógica eficiente e de qualidade. Nesta unidade, iremos conhecer de forma mais profunda os métodos e processos de alfabetização a serem aplicadas pelos alfabetizadores nas escolas, de forma a atender melhor às necessidades educacionais dos alunos e possibilitar aprendizagens significativas. Então, vamos ao trabalho, pessoal. Vamos aprender mais e mais. Nesse primeiro momento, vamos falar sobre os métodos e processos de alfabetização. Existem dois grandes grupos de métodos de alfabetização que são baseados em bases psicológicas de aprendizagem. O primeiro grupo se refere aos métodos sintéticos e o segundo aos métodos analíticos. No primeiro momento, vamos falar um pouco sobre os métodos analíticos. Neste método, as crianças estabelecem uma correspondência entre som e grafia, entre oralidade e o registro escrito. As crianças associam partes menores, como sons, letras e sílabas, com as unidades maiores, palavras, frases e textos. Fazem parte deste primeiro grupo de métodos os seguintes processos: processo alfabético e o processo silábico. O que vem a ser o processo alfabético? Neste processo, o professor apresenta as letras do alfabeto para que os alunos possam memorizar, letra por letra. Depois, junta-se formando sílabas, para que as crianças possam descobrir que, através das pequenas partes, se forma uma palavra. Nesse processo, é usado a soletração, onde são realizados exercícios repetitivos, também conhecidos por cantinelas. A crítica mais comum a esse processo se deve à falta de significado que essas atividades de memorização representam para as crianças. Retratamos sobre o processo alfabético. Agora, vamos entender sobre o processo fônico. Neste processo, o foco é a relação som e letra. As crianças devem conhecer os sons, fonemas, representados pelas letras ou grupo de letras e realizar a combinação, construindo sílabas, palavras e frases. Os sons são ensinados sistematicamente em uma sequência que deve partir dos mais fáceis para os considerados mais difíceis. Percebemos, caros alunos, que esse processo não leva em consideração as variações dialetais nas pronúncias das palavras, mas as mesmas não são registradas de formas diferenciadas. As escritas mantêm coerente com as regras ortográficas. Ocorre uma alteração na forma de pronunciá-las, mas a escrita permanece estável. Também podemos perceber a falta de sentido para os alunos durante o processo de aprendizagem. Aqui, há o uso de cartilha. Como exemplos, podemos citar a cartilha Casinha Feliz, que foi lançada na década de 60 e reeditada em 1987, sendo um marco do processo fônico.
No processo de silabação, as crianças irão analisar a sílaba. O professor deve apresentar as famílias silábicas de forma que seja iniciado o processo a partir das sílabas mais simples, como pá, pé, pi, pó, pu, para depois apresentar as sílabas mais complexas ou mais difíceis, pra, pré, pri, pró, pru. Os alunos devem formar palavras e frases somente utilizando as famílias silábicas apresentadas pelo professor. Neste processo, há uma ênfase na memorização e na repetição. Não existe uma aproximação entre o que ensina com o contexto social. É uma aprendizagem mecânica, desvinculada da realidade. Então, caros alunos, apresentamos para vocês, anteriormente, o método sintético, que é um método que prioriza a silabação, a memorização. Neste método, não há uma preocupação com a leitura baseada na interpretação. Agora, vamos conhecer o método analítico. Este método advém de 3 processos: a palavração, a sentenciação, conto ou historieta. O ensino da leitura deve partir do todo para as partes. No método analítico, vamos encontrar o processo de palavração, que nada mais é que a apresentação de uma palavra-chave até chegar à sílaba, partindo sempre do todo para as partes. Vamos encontrar o processo de sentenciação e apresentação da frase ou sentença, que deverá ser decomposta para assim chegar das palavras, sílabas e fonemas. Aí no slide eu represento o processo da palavração. Ela coloca lá a gravura da bola. Aí, a partir da palavra bola, ela vai dividindo essa palavra em sílabas e começa a discutir, e começa a juntar as letras B com O, B com E, B com E, B com I, B com O, B com U, para formar as sílabas ba, be, bi, bo, bu. Essa é o processo de sentenciação. Ela parte da frase ou da sentença. Ela decompõe essa sentença a partir das palavras, das sílabas e dos fonemas. Também temos o processo global de contos ou historietas. Aqui há uma apresentação da história. Essa história se dá através da leitura pelo professor. O professor apresenta o texto da história, vai ler esse texto várias vezes até o aluno conseguir decorar esse texto. Só depois que o aluno já decorou a lição, ele inicia o processo de decomposição do texto em partes menores, como sentença e as palavras. Aí está no slide, né? Ele parte da palavração, que é o processo global de contos ou historietas. Então, ele parte do texto, depois das unidades de pensamento mais completo. Depois que ela apresenta o texto, ele faz com que o aluno memorize aquele texto. Então, a gente percebe que é um conhecimento mecânico, desvinculado da realidade da criança e onde se trabalha muito a memorização, esquecendo de levar em conta a questão da interpretação do texto. Caros cursistas, aí está o exemplo do conto ou historieta, né? Que ela coloca os 3 cabritinhos, Bitu, Fofinho e Zecão.
Bitu era pequeno, pequeno. Fofinho era gordinho, gordinho. Zecão era grande, muito grande. Então, a gente vê que é um texto sem sentido, um texto que foi juntando palavras. Então, ela vai pegar letras por letras desse texto, separar em palavras, sílabas e letras e fazer com que a criança apreenda, decore, para a partir daí surgir a leitura. Caros cursistas, nas aulas anteriores discutimos a necessidade de conhecermos as hipóteses das crianças sobre a leitura e a escrita, para assim desenvolver estratégias didáticas capazes de fornecer o progressivo desenvolvimento de suas concepções, que foi o nível pré-silábico ao nível silábico da escrita. Falamos também da importância de se alfabetizar letrando, isto é, produzir situações que têm significado para as crianças, partindo daquilo que é familiar para a criança, demonstrando a eles que a escrita e a leitura fazem parte do seu mundo social. Por isso a importância de trabalhar textos que têm sentido, que têm significado para a criança. O construtivismo defende que a leitura e a escrita devem ser ensinadas tendo como base o letramento. Essa proposta não deve ser entendida como método de alfabetização ou como um conjunto de técnicas prescritivas sobre o conteúdo a ser ensinado. A proposta construtivista deve priorizar a leitura, a escrita, a interação com textos, leitores e escritores, de forma que a criança construa conhecimentos e relações entre a fala e a escrita. Entender que a leitura e a escrita fazem parte do seu mundo social e que ela já lhe é familiar desde o seu nascimento, sendo encontrada nas placas das lojas, nos rótulos, em propagandas de folhetos e outros. Aqui apresentamos as capacidades. Voltando. Agora, vou apresentar para vocês as capacidades linguísticas e comunicativas que devem ser desenvolvidas nas crianças através da ação pedagógica do professor, considerando que as capacidades a serem escolhidas estão organizadas em 5 eixos. Compreensão e valorização da cultura escrita, apropriação dos sistemas de escrita, leitura e produção escrita, desenvolvimento da oralidade. Quanto ao domínio da leitura e escrita, ela deve acontecer ao longo dos 3 primeiros anos do ensino fundamental. Nesse período, algumas capacidades devem ser consolidadas no primeiro ano, outras no segundo e outras no terceiro. O conhecimento sobre os eixos e capacidades é condição fundamental para o planejamento e trabalho do professor. É através dele que o professor organiza suas aulas, seleciona o material didático, elabora as atividades e avalia seus alunos e organiza o espaço da sala de aula. Aqui nós apresentamos o quadro onde dispõe a apropriação do sistema de escrita, os conhecimentos e capacidades que os alunos devem adquirir durante o primeiro, o segundo e o terceiro ano. Para desenvolver nos alunos essas capacidades descritas, é preciso pensar e planejar a organização da ambiência escolar e o material didático que irá utilizar no processo de ensino-aprendizagem. A sala de aula deve ser organizada de forma que crie um ambiente agradável e estimulante,
onde as crianças sintam necessidades de se comunicar e que sirva de meio de aprendizagem. Agora vamos falar da avaliação. A avaliação é um processo que deve ser contínuo, é um instrumento imprescindível no processo de ensino-aprendizagem. Ela é a oportunidade do sujeito, não só, ela é a oportunidade do professor, não só avaliar o educando, como também do professor se avaliar, revendo metodologias e as formas que utilizou para ensinar determinados conteúdos. A avaliação da leitura escrita. A avaliação consiste em um instrumento importante no processo de ensino-aprendizagem da leitura escrita. Deve ser contextualizada, acompanhando o progresso da criança. A avaliação deve ser sistemática e contínua, acontecendo ao longo de todo o processo de ensino-aprendizagem. Sempre que estivermos avaliando o aluno, nós vamos identificar o que ele avançou e o que ele não avançou, para que possamos utilizar atividades e um ensino-aprendizagem que possa tirar o aluno daquele nível que ele se encontra para um superior. Existem vários tipos de avaliação. Um deles é a avaliação diagnóstica. Para que serve a avaliação diagnóstica? A avaliação diagnóstica é aquela que vai levantar os conhecimentos prévios daquele aluno. É a avaliação que vai fazer com que eu conheça o nível de conhecimento que o aluno se encontra. A avaliação formativa é muito importante para mostrar às crianças o que já aprenderam. Então, a avaliação formativa é o momento que eu sento com o meu aluno e demonstro para ele o que ele já aprendeu, os conhecimentos que ele já adquiriu e aquilo que ele precisa aprender. Então, é uma avaliação formativa porque ali ele vai revendo o que ele já adquiriu e o que ele precisa adquirir. As avaliações sistêmicas, avaliações sistêmicas são as avaliações realizadas pelo governo, pelo Estado e pelo governo federal. São elas as Provinha Brasil, o CIMAV, que é o PROALFA, o PROEB, o PAI, e oferecer às redes de ensino um instrumento para acompanhar a evolução dos trabalhos da escola. Esse é o objetivo dessas avaliações sistêmicas. Elas fazem um diagnóstico da escola, dão um retorno para a escola, demonstrando em que nível os seus alunos se encontram. Para a partir dali, aquela escola rever suas metodologias, suas ações, para propor um trabalho que vá cada vez mais propondo um aluno um conhecimento, que vá cada vez mais propondo ao aluno instrumentos e conhecimentos para que ele acelere o seu processo de aprendizagem. Agora, apresento para vocês uma atividade para ser desenvolvida em grupo, para assim poderem refletir e fixarem o conteúdo que foi ensinado sobre a avaliação. Vocês também irão realizar um seminário com a participação de todos os alunos sobre todas. Apresento para vocês a atividade avaliativa da unidade 4. Vocês vão formar grupos com no máximo 7 pessoas e vão responder ao questionamento sobre avaliação. Por que a avaliação é um importante instrumento para o trabalho do professor? Justifiquem a resposta e façam a socialização no grupão. Eu já discuti com vocês a importância da avaliação e, a partir disso, vocês vão formar grupos e discutir sobre a importância desse instrumento. Vocês também vão fazer um seminário, irão realizar um seminário
com a participação de todos os alunos sobre todas as unidades estudadas. O tutor irá explicar de forma mais detalhada como acontecerá este seminário. Caro cursistas, encerramos assim a disciplina Fundamentos e Metodologia da Alfabetização. Não se esqueçam de acessar a sala virtual, participarem dos fóruns, façam os trabalhos e estudem no caderno didático. Foi muito bom dividir com vocês esse espaço de aprendizagem. Espero que tenham gostado dessa disciplina e aprendido muitas coisas que lhes ajudarão a desenvolver um processo de ensino-aprendizagem satisfatório. Um forte abraço a cada um de vocês e muito obrigada.